Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa Sou no Sistema Sagres de Comunicação. Sou, que no inglês significa alma e em português é a conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que traz temas a respeito das dimensões biopsicossocial e espiritual do ser humano. O meu nome é Lívia Bailão e eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 45 anos, estatura mediana, minha pele é branca, tenho olhos azuis, os cabelos são tingidos de ruivo e hoje eu estou usando uma blusa azul marinho com uma calça vermelha e sapatos baixos na cor bege. O nosso tema de hoje está super interessante. Nós vamos falar sobre amor, do adoecido ao saudável, como cultivar relações maduras. E quem vai falar conosco sobre esse tema maravilhoso é o Rodolfo Vilela, psicólogo e mestre em psicologia do amor. Rodolfo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Lívia. E eu vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou um homem de pele branca, eu tenho barba, tenho 31 anos e também hoje eu estou vestido aqui de um blazer bege com uma calça bege também, um sapato preto. Maravilha, Rodolfo. Obrigada por estar aqui conosco. E vamos começar do começo, né? Para sermos bem didáticos. Amor, do adoecido ao saudável. Rodolfo, você dentro da sua experiência, dentro dos seus estudos, o que caracteriza um amor adoecido? O amor adoecido é aquele onde há muito mais insatisfação, dor e sofrimento do que satisfação na relação. Sim. Geralmente, ele pode acontecer depois de um tempo, depois de um ano, 2, uma relação, mas ele pode ser também com poucos meses, né? Sim. Mas normalmente, eu digo normal baseado em alguma estatística, no início não se percebe muito um adoecimento tão intenso. Então, não se percebe em termos de sintomas, de sinais. Os sinais vão acontecendo depois de um certo tempo. Então, no início tem uma certa idealização. Quais seriam esses sinais, Rodolfo? Olha, um dos sinais mais importantes de um amor adoecido é se ele te priva de outras relações, é se quando você pensa no seu relacionamento, ele te causa mais ansiedade, mais dor, mais tristeza do que qualquer outra sensação, e também se isso acontece por muito tempo, não sendo uma situação circunstancial de alguns dias ou algumas semanas. A violência, tanto psicológica quanto física, também são sinais, né? Com certeza, com certeza. E principalmente, normalmente se sabe perceber muito bem uma violência física, mas a violência moral, que consiste em julgamentos, em ofensas à honra da pessoa, a violência verbal ela é mais difícil. Sim. Então, uma relação adoecida é essa onde prevalece um desrespeito, muitas vezes à individualidade, um desrespeito à liberdade da pessoa e também, de modo geral, um desconforto muito grande. Nós podemos considerar, Rodolfo, isso que você está falando é tão sério, né? Sim, e é muito comum tenso. no nosso dia a dia, né? As pessoas, o que leva uma pessoa a estar nesse lugar, a se colocar numa relação adoecida? Essa pergunta ela é muito ampla, são muitos fatores, né? E desde vulnerabilidade socioeconômica, a dificuldade de sair por conta de filhos, de uma condição étnica, ou seja, questões socioculturais também, mas fatores socioeconômicos são muito importantes, mas não só, até mesmo, mas eu quero dar uma ênfase aqui nos fatores psicológicos, né? Sim. O que levaria uma pessoa a estar numa relação adoecida, né? Eu vou dar uma perspectiva que ela não é única, mas ela ajuda a elucidar o fato. Certo. Explicando um pouco, dando um modelo de como pode surgir uma relação, né? Uma relação, por exemplo, vamos pensar numa relação entre aspas aí, onde as pessoas se conhecem e no início ela tem um certo encantamento pelo parceiro. Nesse processo de encantamento,
ela projeta muitas vezes a satisfação da vida dela naquela relação. E no início ela pode até conseguir se sentir preenchida nessa relação. E aí nesse movimento de preenchimento, ela acredita que a relação vai suprir todas as necessidades dela. Tem uma questão cultural que incentiva isso, mas não só. Mas tem uma questão muitas vezes psicológica. Uma dependência do Uma dependência do outro, né? E eu vou trazer uma ideia de uma criança afetiva, uma criança emocional. Todos nós temos uma criança dentro de nós, uma criança emocional da qual precisa ter a satisfação das suas necessidades, né? E quando essa criança às vezes está vulnerável, ela passou por privações da infância, e todos nós de um maior ou menor grau passamos por privações, nós encontramos nas relações amorosas um lugar de uma suposta satisfação, um lugar onde eu projeto a realização e a satisfação da minha vida naquela relação. Então, isso fazendo a ponte com relação adoecida. Então, às vezes, no início, aquela relação poderia até aparentemente suprir algumas necessidades, mas depois de um certo tempo, é normal que ela deixe de suprir, porque boa parte dessas necessidades são necessidades que não são supridas por uma pessoa ou somente numa relação. Digamos, são insupríveis, né, pelo outro. É algo tão personalíssimo, carências tão ali primitivas, às vezes, que não está nas mãos do outro, de uma terceira pessoa, suprir isso. Exatamente, Seria isso? exatamente. Então não está na mão do outro, mas aparentemente pode parecer que está, e o outro pode querer ocupar esse lugar também. A gente entra numa ilusão de que tá, né? De que Sim. pode estar. Exatamente. E nessa ilusão, depois de um certo tempo, é normal deixar de sair de um encantamento para o engatilhamento emocional. O que é esse engatilhamento? O outro deixa de ser a razão da minha felicidade para ser a razão da minha infelicidade. Olha só. E nesse movimento a relação pode começar a ficar adoecida. Então, se antes eu tinha uma sensação de realização, uma sensação de completude, de preenchimento, isso deixa de acontecer para se tornar uma pessoa da qual eu acho que ela está fazendo mal para mim. Eu acho que ela não está sendo aquilo que eu esperava, ela não está cumprindo as expectativas da qual eu projetava. E é claro que eu estou trazendo isso num contexto, fora do contexto das violências abruptas, é num contexto onde não há essas violências, né? Então eu projeto no outro essa satisfação e esse outro não vai me satisfazer, ele não vai suprir aquilo que eu espero que ele supra. Perfeito. Nós estamos aqui trazendo esse olhar de uma mediana, né? Então, realmente, e o nosso enfoque desse aspecto psicoemocional, de fato, ele é o que o programa Soul se propõe, nós estamos aqui para debater. Então, dentro dessa mediana, né? Que não são essas situações tão extremas, Sim. mas então é comum as pessoas entrarem nessa ilusão e nessa fantasia de que o outro vai suprir as necessidades e aí elas se tornarem independentes. E aí onde começa toda sorte de ciúme excessivo, de tentativa de dominação, de posse. Seria isso? Seria exatamente isso. Então, achando que o outro vai satisfazer, eu projeto nele toda a minha satisfação e eu começo a querer aquela relação, digamos que só para mim, achando que eu vou ser feliz só a partir dessa relação e eu acabo me privando de outras relações também. Mas voltando à sua questão, Olivia, que eu achei muito interessante, é que quando eu projeto essa noção de realização, eu acabo muitas vezes colocando minhas feridas de uma forma muito explícita e acionando elas na relação com o outro. Então, por exemplo, você trouxe a questão dos ciúmes, né? Então, eu tenho uma insegurança. Na minha vida, eu não tive uma necessidade de segurança suprida pelos meus pais ou pelos cuidadores, né? E aí eu encontro uma pessoa, curiosamente, que desperta em mim coisas muito parecidas. E, curiosamente, eu me atraí por ela. Eu digo curiosamente porque existe uma explicação para uma atração, muitas vezes, por perfis que nos lembram, que nos fazem reviver as dores que eu vivi, familiares. Que são familiares. Que são familiares, né? Exatamente. Então eu me atraio por essa pessoa que vai me engatilhar, que vai me levar a sentir muita insegurança. E aí nessa insegurança eu começo a acusar o outro. O outro
você não está sendo correto, você está saindo, você não está fazendo, eu começo a fazer cobranças. E a tendência atual é de aumentar cada vez mais o controle. Existe um conceito hoje até de microtraição, você trouxe a questão da insegurança, que é a pessoa monitorar o celular da outra e saber, ó, se ela segue alguém de um sexo oposto, que eu sinto ameaçada, ela está me traindo. Olha. Se ela curte alguma coisa, ela está me traindo. Se ela olha, eu posso estar sentindo que ela está me traindo. Ou seja, eu começo a projetar no outro a causa do meu sofrimento. Então, esse é um amor imaturo. É um amor adoecido, é um amor onde eu não reconheço as minhas feridas, as minhas vulnerabilidades. É uma criança emocional, sensível, vulnerável, que engatilha facilmente nas situações. Do que você está falando, Rodolfo, a gente pode considerar que nunca é adoecido só de um lado? É sempre uma retroalimentação entre os parceiros dessa relação? Exatamente. Eu estou trazendo uma perspectiva individual, porque a gente está falando de uma relação madura partindo de um eu. Como eu ou como cada um pode pensar em si melhorar na relação. Mas isso sempre ocorre. Então, quando eu acuso o outro, você está fazendo uma coisa que eu não gosto, é normal a pessoa ir para o lugar, nossa, você me acusou, agora eu sou a vítima, agora eu estou... E entra como se fosse uma criança mesmo, fica emburrada, às vezes se priva. Aí são as duas crianças se relacionando. Exatamente, as duas crianças se relacionando. E às vezes uma criança acusa a outra e a outra fica e tem um comportamento mais... Se ressente, fica vitimiza, aí sai do lugar de algoz e vira uma vítima, e assim fica uma dinâmica de acusações, uma dinâmica onde nenhum dos dois reconhece as próprias necessidades, as próprias vulnerabilidades, o que precisa ser trabalhado, o que é seu e o que é do outro. Essa é uma grande discussão também. Numa relação, por exemplo, se uma pessoa... vamos pensar num casal que tá num casamento. Se um problema muito cotidiano que costuma engatilhar muitas pessoas, né? Deixa uma toalha molhada em cima da cama. Uma coisa o papel bem higiênico prática. virado. O papel higiênico virado, né? E aí, se uma pessoa tem um sistema, se ela é mais organizada, se ela se preza mais por uma certa higiene, ela vai ficar muito insatisfeita, ela vai ficar muito emputecida, né? Brava. E aí ela fala uma vez, às vezes fala com educação, fala uma segunda vez, fala uma terceira vez, isso não funciona. O que ela começa? Isso é muito normal. Ela começa a projetar na cabeça dela, nossa, essa pessoa está me desrespeitando, essa pessoa está desprezando, ela está me ofendendo propositalmente porque ela não organiza o papel higiênico, porque ela não tira. Então, um exemplo bem prático dentro da convivência. E isso começa a criar um encadeamento de ativação emocional. Ela cria uma fantasia de que, nossa, o outro está fazendo isso para me ofender, né? Me desrespeitar, me atacar. E pode ser, mas pode não ser. Tem vários funcionamentos, tem práticas culturais. Mesma coisa com a higiene, é muito comum, né? Um casal que às vezes um é muito organizado, é muito higiênico, o outro não é. Então, ou seja, eu começo a acusar o outro daquilo que está me incomodando e eu começo a esperar que o outro supra a minha necessidade. Daí é uma relação, eu estou falando da relação... não madura, adoecida, assim, ou num estado emocional imaturo. Naquele momento, qual que seria então uma passagem para uma forma relação madura, mais saudável, né? Rodolfo, então, pelo que eu estou entendendo da sua fala, quando uma pessoa está mais consciente de si mesma, ela consegue se comunicar melhor, se colocar melhor, se comunicar melhor e, com isso, amadurecer as suas relações, seria isso? Com certeza. Quando eu tenho consciência das minhas vulnerabilidades, eu passo a perceber mais o que é meu. O que é da minha responsabilidade, daquilo que me ativa no outro, né? E o que eu posso fazer de acordo para ter uma melhor convivência, sabendo das minhas limitações, das minhas condições e da condição da outra pessoa. A gente deu o exemplo fatídico da toalha, do papel higiênico. Então, percebendo que isso é um sistema, às vezes, de funcionamento meu, eu posso verificar, nossa, isso é muito importante para mim. Como que eu vou comunicar com esse outro o que me incomoda, né? Então, uma relação saudável, ela supõe uma capacidade de comunicação gigantesca. Em que sentido? Que sempre vai existir
pequenas ou grandes questões que engatilham emocionalmente, cada um dos dois. E se eu não sei comunicar, se eu comunico emburrando, ressentindo, ficando em silêncio, ou às vezes atacando, né? Ou fazendo piada, acusando, ironizando, isso às vezes cria uma bola de engatilhamento. E acaba piorando. Então, é fundamental uma relação onde se possa fazer uma boa comunicação. E como que a gente se comunica? Primeiro, percebendo a própria necessidade, regulando as próprias emoções. Se eu tiver com muita raiva, é importante eu esperar um pouco, porque provavelmente minha comunicação vai ser muito, muito violenta. Sim. Então, é fundamental ter uma capacidade de regulação emocional, para poder ter essa comunicação, uma relação que passa de um estado mais imaturo para um estado mais maduro, de uma forma mais saudável. Na esteira do que você está falando, como então essa criança emocional, dependente, idealizada, é possível ela deixar de ser dependente? A criança que idealiza, né? Ela idealiza o outro ali como supridor e responsável por suprir as carências dela, a dependência dela. É possível ela crescer, essa criança? Com certeza é possível e é um trabalho muito necessário, muito bonito, mas não é rápido e não é simples. O que é preciso fazer para essa criança dependente, cheia de carências? Primeiro, ela precisa reconhecer quais são as carências. Segundo, é fundamental saber... Você diz o adulto reconhecer que tem uma criança carente e dependente. Quando eu estou falando da criança, eu estou falando do adulto. De nós mesmos, isso, né? da minha criança, essa criança crescida que há em mim, que nos habita, né? Então, eu estou aqui adulto, reconheço que tem uma série de carências, que eu morro de medo de ser abandonado, eu morro de medo do meu parceiro ir embora, né? Às vezes eu acabo cuidando excessivamente dela, eu acabo fazendo muita coisa para ela, Que uma crítica é um problema, né? Que beira o abandono. Exatamente. Se ela faz uma crítica para mim, eu me sinto destruído, eu fico muito mal. Olha, peraí, eu tô super reativo em relação a isso. Então eu reconheço. Reconhecendo, eu posso regular. Peraí, se eu estou super reativo, o que eu posso fazer para melhorar isso, né? E outra coisa, se eu estou super reativo, muitas vezes eu estou projetando naquela relação a satisfação dessa necessidade. E como eu falei, uma relação nunca vai satisfazer. Então, uma forma muito boa é eu investir também em outras relações, não só na relação conjugal. Então, uma relação madura, Lívia, supõe também eu ter outras relações das quais eu me supro emocionalmente. Essa é uma forma que eu acho que talvez seja uma das mais eficazes. Em termos de amizade. Em termos de... Então, na prática, seria, por exemplo, os dois pares, as duas pessoas ali que são pares no casal, reconhecer e valorizar o tempo que a outra pessoa tem com amigos, tem com colegas de trabalho, com seus próprios familiares, e não se sentir ameaçado com isso. Seria isso? Seria trabalhar essas inseguranças, essas ameaças. Exatamente isso mesmo, Lívia. Uma forma é isso. Tem um processo psicoterapêutico de acolher, de lidar, de confrontar crenças primordiais de menos-valia, de abandono. Esse é um processo também. Eu diria que esse é um processo mais voltado para uma psicoterapia ou para outras terapêuticas. Então, ele também é muito necessário. Importante. Mas junto com isso, até mesmo, eu diria, prática de exercício físico proporciona mais resiliência e vitalidade para a pessoa poder lidar com essas carências, com essas crenças de vulnerabilidade que são muito poderosas e que muitas vezes influenciam muito e projetam muito numa relação. Sim. Eu diria, assim, que esse processo de autorresponsabilidade, né, Rodolfo, ele é crucial e ele é uma decorrência natural do processo de autoconhecimento. Porque aquilo que passa a ser tudo no outro, porque o fulano faz desse jeito, porque ele é assim, olha só. E aí quando você fala, opa, e eu? E a minha parte? E onde que esse ciúme que ele está falando ressoa aqui? E eu né? E eu danço essa dança, eu entro nesse ritmo, sincronizo com isso. Então,
do que eu estou entendendo da sua fala, o caminho, né? Assim, como cultivar relações maduras, é a nossa pergunta aqui do título, né? Seria isso, através desse processo de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, dessa caminhada interna, seria isso? Com certeza. Você pegou brilhantemente a ideia. Autorresponsabilidade. Me autorresponsabilizando, eu consigo me posicionar, eu consigo perceber o que é meu, o que é do outro. E muitas vezes eu preciso de ajuda de alguns terceiros para saber, nossa, você deu o exemplo do ciúme. Será que essa situação convém eu intervir, eu fazer alguma coisa em relação, ou eu estou sendo super exagerado? Então tem referências sociais e culturais em relação a isso. E a partir então de todo esse processo, eu consigo me posicionar melhor na relação. E às vezes também me posicionar, porque também pode ser maduro para uma relação, reconhecer que há diferenças de valores, de práticas que são intoleráveis, que são inconcebíveis. Então também é saudável para uma relação sair dela. Reconhecer que não dá, né? Que não dá, reconhecer que pode se ter tentado, pode se ter trabalhado, mas que as diferenças são, às vezes são muito grandes e as condições do outro não me cabe transformar o outro naquilo que eu acho que ele deveria ser, sabe? Na prática seria assim, até aqui eu consigo ir, daqui para frente já é muito e não dá para mim mais. Muito bem, exatamente. Muito bem. Essas relações maduras, elas têm a ver, Rodolfo, com idade cronológica e com tempo de duração da relação? Pela sua experiência, o que você diz? Eu diria que sim e que não. Sim, em que sentido? Há uma tendência de um amadurecimento com o tempo. Então é muito mais provável que uma relação de 10, 20 anos tenha mais amadurecimento que uma relação de 2 anos. Principalmente que a relação de 2 anos, ela está numa paixão. No frisson da paixão ainda, o frisson da paixão é igual a criança. A criança é cheia de espontaneidade, ela é cheia de vitalidade. Ela não está amadurecida, mas é muito boa. Então, nesse caso, provavelmente não. Mas não em que sentido, né? Eu digo, nesse caso, sim. A resposta é sim, né? Mas tem um caso que é não, porque também é muito comum relações de 30, 40 anos, com filhos, com netos, onde se projeta, se cobra do outro uma satisfação e onde se vive uma constante luta para saber quem tem razão, uma constante disputa de poder. Isso é importante também, numa relação saudável, o poder equilibrado, o dar e o receber tem um equilíbrio, se maneja as diferenças de uma forma não violenta, você tem uma comunicação aberta, clara, honesta. Mas para isso é importante fazer aquele trabalho de reconhecer as vulnerabilidades, os medos, porque o que muitas vezes leva ao que não é saudável na relação é essa criança, às vezes amedrontada, assustada, que tem medo, que tem raiva, que tem essa série de ativação emocional e que às vezes quer controlar, às vezes é agressivo e é violento com o outro. Então, só para ficar claro para quem nos acompanha, quando a gente fala dessa criança emocional, é uma dimensão interna nossa, né? Um lado nosso que está na carência, na dependência. É um verdadeiro pedinte que pede atenção, que quer que o outro supra as suas próprias necessidades, como um bebê dentro da barriga da mãe. Ou quando nasce ali, um bebê de pouca, ali no período neonatal, precisa integralmente da mãe, né? E aí a figura materna ela é fundamental nesse período da vida, porque sem a mãe o bebê morre, né? Exatamente. E claro, assim, num lugar assim, numa regra básica, né? Porque a gente tem situações, enfim, N situações. Mas é do ponto da dependência, o adulto cuidador. A mãe aqui como a figura do adulto cuidador que alimenta, que banha, que troca, que limpa. Do contrário, aquele ser morre. E aí a gente cresce, vai para corpos de adulto e temos ali uma criança que se não tiver amadurecido minimamente, está lá nessa fase, dependendo do que o outro dê para ela e garanta a vida dela. Garanta a vida. E muitas vezes uma outra faceta dessa criança é ela querer cuidar desse outro também. Ela se torna um adulto e o outro vira o dependente. Então, uma pessoa que está numa relação da qual ela precisa sempre estar cuidando, estar salvando o outro, ela também está na criança. Sim. Nesse conceito que a gente tem, nessa criança emocional, ativada,
ela muitas vezes, isso é muito comum, na infância ela foi privada de cuidado, ela teve que cuidar precocemente, às vezes do pai, do irmão, da mãe, e ela também repete esse lugar. Com o parceiro. Com né? o parceiro. É, muito interessante. Rodolfo, o nosso papo maravilhoso, são muitos vieses, né? Como você colocou no começo, é um tema amplo. Eu agradeço muito a sua participação e fica o convite para próximas oportunidades. Eu que agradeço o convite, Lívia. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. É um prazer. Maravilha, maravilha. Eu agradeço imensamente a sua presença e até o próximo programa.